Sejam muito bem-vindos, pessoal! Hoje a gente vai falar mais sobre a ordem de recepção dos alimentos na nossa empresa. Primeiramente, você sabia que a ordem que descarregamos os produtos é de grande importância? É válido saber que esta ordem nos ajuda a prevenir a contaminação de micro-organismos e também preza principalmente pela boa condição do alimento para evitar qualquer tipo de desperdício. Então vamos evitar, né? Agora eu vou passar a ordem e, se for o caso, anotem ou até mesmo memorizem. Primeiramente, chegou o caminhão na sua empresa e a primeira coisa que você vai checar e receber são os perecíveis refrigerados, ok? E segundamente, os perecíveis congelados. Terceiramente, os perecíveis que se adequam às temperaturas ambiente. E por fim, os não perecíveis. Os perecíveis refrigerados seriam aqueles que são como iogurtes, leite, manteiga, ovos, queijos, frios e petiscos no geral. Basicamente, seriam os alimentos que deveriam permanecer na geladeira e eles são extremamente sensíveis, então eles não deveriam sair de lá. Os perecíveis congelados em seguida, que são, por exemplo, todo tipo de carne, que não devem sair do congelador, ao menos que a peça seja descongelada e preparada no mesmo dia de servir. Em seguida, os perecíveis de temperatura ambiente, que geralmente são hortaliças, verduras, frutas e legumes, que assim, pessoal, pode sim se armazenar na geladeira e é muito recomendado até. Mas esses alimentos suportam bem a temperatura ambiente por um determinado tempo, ok? Por isso que não é de extrema urgência receberem eles primeiros. E por fim, os não perecíveis, que geralmente são óleo, macarrão, feijão, arroz, fubá e etc. Esses alimentos não dependem nem um pouco de refrigeração ou controle de temperatura, apenas de serem bem armazenados, principalmente depois de abertos, ok? Eles têm um período de duração muito extenso, pessoal. A lógica da ordem de recepção. Por que tem que ser nesta ordem? Então, tem que ser nessa ordem, pois assim recebemos primeiro os produtos mais sensíveis em sua conservação para os que menos precisam de refrigeração. E assim, dessa maneira, não corremos risco nenhum de descongelamento de carnes, por exemplo, ou a perda de temperatura de congelados ou refrigerados. E isso, como vocês podem pensar por assistirem nossas aulas, é fundamental para prevenir que haja proliferação de micro-organismos ou deterioração de algum dos alimentos. Aqui vão algumas análises importantes que também devemos fazer quando recebemos os produtos, ok? Observar se os entregadores estão em condições de trabalhos adequadas, com uniformes, luvas, roupas e sapatos higienizados. Observar também se os caminhões estão em condições de higiene favoráveis. Checar o certificado de vistoria do transporte, onde foram trazidos os produtos, ok? Tem que ser tudo regularizado. Observar se eles entregaram a quantidade de produto correta e pedida pela sua empresa, ok? Para vocês não terem nenhum prejuízo. Também averiguar se os produtos congelados, por exemplo, carnes, vieram sobre a temperatura adequada em seu transporte ou se houve algum tipo de alteração em seu congelamento no transporte, ok? Isso é de extrema importância. Olhar cor e textura dos alimentos, né? Uma análise visual e sensorial. Verificar se não foi omitido dados sobre o lote de validade e fabricação. Analisar se a embalagem está íntegra e higienizada, principalmente não violada, né? Quando a embalagem está estufada, rasgada, amassada, isso não é nada bom. Checar se todos os alimentos de origem animal, como por exemplo leite, ovos, carnes, pescados, possuem o selo do CI, que é o selo de inspeção federal. Ok, pessoal? Essas são algumas análises importantes na hora de receber os alimentos da empresa de vocês. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Muito obrigada por assistir.
Espero que tenha sido um material muito didático e simples de vocês entenderem, tá? Esse vídeo deve até ter ficado um pouco mais curto, mas não é algo que, um material que deve se complicar, porque é algo bem simples, mas também de extrema importância que eu quero que vocês entendam, ok? Então eu espero que tenha ficado claro e até a próxima!